So, good afternoon, everyone. Good morning. Bom dia, boa It's tarde. a pleasure to É have you um all here. prazer de estarmos aqui nesta terceira sessão, To Synodal a Leadership nossa forma enraizada na sinodalidade que iniciamos este ano neste modelo em responder à chamada. No primeiro dia tivemos esta emoção social e ontem tínhamos também o papel de ver como assumir a tarefa. a theological framework for Depois vamos ver presence a to the estrutura charisma, to teológica para viver leadership o structures, carisma e viver a a theological framework, missão and also using na examples from the estrutura liturgy teológica e of the também Holy vendo Spirit o mundo actions concreto, to como nos pode together. ajudar a colocar essas And as coisas usual, junto. we would start Como with sempre, gostaríamos de iniciar com uma oração that grounds us que nos and ajuda reminds e us também that nos we lembra que não are estamos sozinhas neste actually caminho e invited vamos procurar responder into essa chamada que foi feita para nós, que foi feita para outras pessoas e nós acreditamos durante o caminho é a presença de Deus, é a presença, a chamada de Deus. Então é invited to importante remember lembrar being que in the presence of God estando na not only presença to de listen Deus, normalmente faço isso não todos os how dias, mas em cada to cinco take minutos, em messages todos os desafios, as mensagens que to recebemos nas conversas com algumas pessoas ou as decisões que nós queremos fazer. Então, em cada momento, Deus quer que estejamos com Ele. Então, to be convido a present vocês a to the estarem people, presentes a si to be mesmas, present to the people a that are estar online presente com as so that pessoas que estão we aqui can na tela, na present telecâmera, to e também estar what presentes com as várias God situações que has nós promised carregamos us. que do mundo em que And vivemos. to do that, I would invite E para you fazer isso, to convido bring to a mind todas vocês a trazerem na vossa mente, nos some vossos corações, situation qualquer in your life situação that onde God você chooses gostaria que a presença de now Deus. Nós estamos neste período the de advento leads us to e pray, a igreja please, nos the Hebrew convida a word rezar esta palavra Maranatha, hebraica, Maranatá. which is the Vem, same Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Let's take a Então, moment vamos to bring to agora mind dar uma pausa e one trazermos na situation mente esta that situação presente, alguém, in ou mesmo particular situações do mundo onde estamos ou da nossa congregação que nós would gostaríamos de pedir a Deus para nos ajudar a esta situação. and as we remember Enquanto and dwell on the lembramos situation, as situações. listen to this Vamos agora words escutar in esta Hebrew música que está em that diferentes points us línguas, to the Lord que nos Jesus chama, ou que Messiah, chama a Deus, esta Maranatá. everyone. Penso We a will invite todas you vocês a to repeat cantarem conosco, after não me. pelo menos dizer de To forma repeat atenta, repetir the word several esta times palavra várias vezes, as the Maranatá, Lord porque Deus quer nos lembrar, Deus enter quer every vir situation entrar em todas as in the situações, em heart todos os ângulos onde estamos. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha.
Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha. Vieni, Signor Gesù. Maranatha. Vieni, Signor Gesù. Maranatha. Vieni, Signor Gesù. Maranatha. Vieni, Signor Gesù, Maranatha. Lejba giù Gesù, Maranatha. Lejba giù Gesù, Maranatha. Lejba giù Gesù, Maranatha. Lejba giù Gesù, Maranatha. Baron Yeshua, Maranatha. Baron Yeshua, Maranatha. Baron Yeshua, Maranatha. Baron Yeshua, Maranatha. Gradi Господи. Maranatha. Gradi Господи. Maranatha. Gradi Господи. Maranatha. Gradi Господи, Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Veni Domine, Domine Iesu, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. Com este momento, podemos rezar Maranatá não somente no período do Advento, mas em momentos que nós precisamos, em qualquer lugar onde nós estamos, em qualquer lugar onde nós estivermos a trabalhar com a nossa congregação. Com essa nota, quero agora apresentar a Sandra,
Sandra é também parte da liderança, do desenvolvimento da leadership. Mesmo se já falamos dela várias vezes, ela está por detrás de muitas coisas que nós estamos fazendo como liderança. Ela é de Líbano, tem esta experiência na facilitação e moderação e faz muitas formações. Ela também ajudou no último sínodo na Assembleia como facilitadora e experta sobre questões de discernimento e liderança. Então, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por todo o trabalho que tem feito por detrás desses últimos dias. Obrigado, Paula. É um prazer de estar aqui com vocês. Me estou conectando desde Líbano, Beirut, em nome da equipa do discernimento e do padre David McCallum. Estou muito feliz de dar as boas-vindas aqui a Cristina nessa sessão. A Cristina, como colega, também uma amiga, vou dizer pequenas palavras acerca dela. Ela é de Singapura, trabalha de forma internacional na Ásia Pacífica, em Roma. Ela também tem essas experiências na fundação da teologia sobre sinodalidade e também como questões da liderança pastoral. Ela trabalha como membro da faculdade na Ásia, em Manila, também ensinando, oferecendo trabalhos sobre sinodalidade do Vaticano II. Ela é mais de 20 anos com experiência de facilitação. Ela serviu também ao sínodo sobre a sinodalidade nos últimos anos em várias áreas. Vou compartilhar com vocês um livro que a Cristina escreveu nos seus últimos anos sobre as boas-vindas do Espírito, a questões de discernimento. Talvez podemos já compartilhar outros links com outras línguas. E também Cristina, uma amiga, como membro da faculdade no nosso trabalho sobre programa de Discerning Leadership. Ela desenvolveu com outros membros da faculdade a estrutura teológica para organizações. Isso é aquilo que ela vai falar hoje sobre como dar boas-vindas ao Espírito quando olhamos para a congregação ou nossas organizações. Então, muito obrigado, Cristina. Agora tens a palavra. Obrigado, Sandra. Espero que áudio esteja bem para todas vocês. Vou agora partilhar a minha diapositiva nesta tela. Penso que vocês podem ver a minha diapositiva, não é? Então, hoje o nosso argumento é a estrutura teológica para organizações. Esta significa para ajudar vocês, para que vocês tenham um tipo de modelo, um tipo de lente para ver o que está seguindo para gerenciar as vossas organizações. Estou feliz que o título desta série é As Bases da Liderança na Sinodalidade. E nós também queremos ter as bases de modo que nós fizemos a gestão das nossas organizações e este primeiro ponto do programa sobre a liderança é também uma boa forma certa para introduzir o que significa assumir a liderança, que tipo de estrutura que seriam de ajuda. Em primeiro lugar, quando vocês e outras pessoas que se juntaram na vida religiosa, vocês pensam no trabalho em frente, o cuidado pastoral, estando com as pessoas, mesmo no meio das pessoas, estando muito próximas com as suas comunidades, mas algumas pessoas entenderam que, além daquilo tudo, do trabalho que fazem, das comunidades religiosas que fazem em frente da linha, é uma questão de administração, de liderança. Todas as organizações, as gestões, vai para que as coisas funcionem, para que as coisas sejam possíveis. É aqui onde vocês aparecem como Conselho Geral. As coisas é que nem as vossas formações vi deram todas as bases como gerir organizações, quais são os verdadeiros caminhos
que as organizações precisam, o que é que vocês precisam. Talvez vocês se encontram aprendendo enquanto caminham no vosso caminho. Talvez algumas de vocês tiveram experiências quando vos colocaram como responsável da escola, na administração, as várias posições. Então, o nosso estudo de hoje é oferecer esse lente holístico para oferecer quais são as partes principais de uma organização que as líderes devem saber. Então, partilho com vocês algumas lentes. Esta lente pode ajudar vocês a responder algumas questões estratégicas que você talvez estão enfrentando como líderes enquanto vocês caminham neste processo da liderança. Vocês precisam de responder essas perguntas, são várias incertezas. Qual é a direção para a qual Deus nos chama nestes tempos? Como podemos reestruturar e reimaginar na nossa congregação, como adaptar novas realidades? O que podemos estar a negligenciar? E talvez algumas congregações começam a pensar o que é que nós não estamos a pensar, o que é que está faltando, o que são os pontos, quais são as questões da nossa equipe de liderança. Muitas de vocês encontram resistências, vocês dizem por que que isso está acontecendo. Os líderes também precisam de perguntar quais são os pontos de força que estão emergendo, quais são os dons, mas também quais são as vulnerabilidades e oportunidades. Então, na estrutura teológica ou no modelo teológico, esta lente pode ajudar a você a fazer o sentido dos pontos em frente. Ao contrário, você pode ver a lente como um problema, como alguma coisa que está em falta, você não sabe o que é que está em frente, mas neste modelo teológico é alguma coisa que traz essas diferenças, esses modos diferentes para se focalizar, mas também traz esses pontos, traz essa luz de Deus dentro das várias confusões que você talvez poderia ver em frente de você. Essa traz a luz do Senhor do modo em que você quer seguir em frente. A outra imagem, este ponto é que o modelo ajuda a revelar os componentes de uma organização, como este prisma aqui se vê uma luz entrando todas as várias formas, vários componentes, vendo a forma da luz. Então, espero que hoje eu possa oferecer algumas coisas como esse prisma para vocês verem as várias partes da organização. O modelo teológico da organização é aquilo que nos ajuda a ver a nossa organização nos olhos da fé. Nesses pontos do tempo, posso parar um pouco para ver se os tradutores estão a seguir todos os pontos comigo, porque muitas das vezes vejo que eu falo muito rápido, sou de Singapura e nós falamos muito rápido, então quero controlar como vai a voz. Data's okay? Yes? Okay, if not, perhaps Paula or Então, se alguma coisa correr mal, por favor, me informe. Yes, I will. I will ask you to speak a Eu little peço a você a falar muito lentamente, porque estás a correr muito como você pediu, então vou assumir esta oportunidade de pedir este favor. Mas por enquanto tudo vai bem, podemos continuar. okay. So this is the Então, lens esta é a lente que eu quero compartilhar com vocês. a model that Este é um modelo que poderia ajudar a vocês a olhar as várias componentes da organização para que vocês não possam perder as noites. Todos os componentes não vão fugir. Enquanto você coloca isso na mente, coloca atenção em todos esses passos da organização, você pode estar bem descansada, você pode estar com paz, tranquilidade, sabendo que
Existem coisas diferentes que você pode olhar e todos os pontos estão aqui. Então, isso pode ajudar a você a gerenciar a sua organização com mais serenidade, se você colocar na mente esses todos os componentes. Então, deixa-me agora explicar a cada ponto. Como vocês podem ver, está dividido em vários pontos. Cada ponto que está no centro é alguma coisa que nós chamamos porquê. Porquê a existência da sua organização? Então, o coração da sua existência é o seu carisma. Nós sempre iniciamos com ações de Deus, não com a nossa organização, não com a igreja, mas sempre iniciamos com Deus, como na uma urgência no Vaticano segundo II. Deus sempre continua criando a salvação no mundo. No início era a palavra de Deus. E Deus, da palavra de Deus, passou a ser uma realidade concreta graças à diversidade de nossos carismas. Por isso, a cada uma dos vossos carismas vem dentro. Vocês expressam pilares, aspectos desta criação contínua e salvação de Deus através do seu carisma. O carisma vem da palavra cari, significa dom, bondade ou graça. Em outras formas de interpretação, significa vida, boa coisa. Você pode encontrar o seu carisma como a semente de Deus, a fonte de vida. Você para manifestar a Deus, também o recurso da identidade de Deus e também o seu único dom de Deus é a razão como você existe. Se você olha com essa imagem, parece como uma semente, como fogo. Algumas pessoas dizem que esta parece o mundo. Essas todas são imagens que podem representar o que é um carisma. Nós sabemos que a semente deve ser nutrida e também regada. A sua organização negligencia o seu carisma. Vocês sabem que a organização vai continuar a caminhar lentamente, vai procurar se integrar. Você continua seguindo com seu recurso e vivendo nestas novas realidades, novos contextos. A cada geração é necessário envolver-se no carisma. Não é uma coisa que para no passado. Muitas das vezes escuto histórias, dizem como os jovens, idosos, religiosos e religiosas sempre encontram dificuldades a concordarem como viverem o seu carisma. Umas conversas importantes que a toda a congregação precisa de ter é o tempo. Não somente uma vez, mas várias vezes, todas as gerações precisam de ter esse tipo de reflexões e conversas sobre o seu próprio carisma. As novas gerações precisam de serem permitidas para que possam entender e também criar frutos no seu contexto, no seu tempo. Então, você pode perguntar a vós mesmas, em termos do vosso carisma, como você descreveria seu carisma? Que palavras ou imagens você usaria? Que sentimentos ela desperta em você? Que história você contaria aos novos membros para transmitir o seu carisma? Esta é o coração da gestão da organização. Para saber conhecer uma organização como uma criação de Deus, você precisa iniciar com seu próprio carisma. Este é o fogo que vai dar energia, fortificar, dar vida a cada coisa que você faz na liderança, na gestão. Esta é a referência, ponto de referência para toda a sua decisão como líderes. Muito bem, então, o próximo ponto, o segundo ponto daquilo que falamos para
Porque agora é que existem dois componentes. O primeiro componente é a comunidade. As pessoas que vivem juntos, a viver o carisma para gerarem frutos, líderes precisam de terem muita atenção para as pessoas, para a comunidade. Existem esses dois aspectos. O primeiro é a dimensão individual. Saber que cada pessoa como única, com seus dons, vem de culturas diferentes, experiências, ou mesmo questões de desenvolvimentos únicos, nem todas as pessoas são iguais. O próximo ponto é a tendência de tratar todas como únicas, mas é necessário podermos reconhecer e esta adaptabilidade da individualidade de cada pessoa. E depois tem a dimensão comunitária, a comunidade como uma única nova realidade. É uma vida, um novo organismo, como uma vida compartilhada, onde as pessoas vêm juntas compartilharem o carisma. Então, os membros precisam de compartilhar vida, o que vivem. E os líderes devem ter o cuidado das comunidades como uma única coisa. Então, com as comunidades, tem ocasiões, culturas, etc. E líderes devem tomar atenção nisso. É também necessário saber que a cada pessoa, a cada comunidade é um dom e precisa de ser tratado como um dom. E um dos aspectos importantes de líderes é ter cuidado com o indivíduo, mas também o cuidado para a comunidade como uma única coisa. Então, esta é a dimensão da comunidade. A segunda parte de quem é a história. A história como em desenvolvimento da organização. E também é um aspecto importante de toda a organização. A história contém memórias poderosas das origens da congregação, dos heróis, dos modelos a seguir, e sucessos, fracassos, etc. A história de todas as organizações moldam quem o modo da congregação, aquilo que somos como congregação hoje, e também as agendas de mudança onde nós estamos. Quando os líderes querem fazer uma mudança, precisam de estar na mente, pensar sobre a história, qual foi a experiência, qual foi a história da organização, como você pode encontrar inspiração na história. A história é um aspecto muito precioso e muito forte para uma organização. E também não é somente a questão de fazer referência à história para ver como uma parte da história. Quando nós queremos fazer uma decisão, a história é muito importante desse aspecto. Papa Leão XIV falou sempre na Cúria Romana, quando ele assumiu o cargo este ano, que a memória é um elemento essencial em um organismo vivo. Ela não se dirige apenas ao passado, mas nutre o presente e orienta o futuro. Sem memória, o caminho se perde, perde-se o sentido de direção. Então, a história da uma organização precisa de ser uma coisa que ainda continua a ser viva, precisa de ser uma história que continua a ser ensinada à nova geração, porque esta é a história que vai lembrar a você o seu carisma e vai mostrar a você o caminho por seguir. Então, a partir do como e quem, vamos para como da sua organização. Isso nos traz os quatro componentes de qualquer organização. E esta é a cultura. A cultura refere-se o nosso modo de pertença e também a questões de mentalidade, crenças e atitudes. Todas as organizações têm uma cultura moldadas por carisma
como pessoas, comunidade, mas também pela história. A cultura pode ter aspectos positivos e negativos. Por exemplo, muitas das vezes, em várias partes da igreja, nós falamos que existe uma cultura clerical, existe. and that sometimes has Existe muitas vezes também que falamos comportamentos negativos, então a qualquer congregação tem a cultura importante, também tem questões que limitam. Existe a cultura da sua província em Chile, em China é muito diferente da cultura da sua província e comunidade na Índia, ou mesmo em Sri Lanka. Então, a cultura é uma coisa forte que influencia e líderes é necessário saber negociar aspecto cultural quando precisam fazer uma decisão. A cultura não é fácil mudar algumas coisas estratégicas das vossas decisões como líderes, muitas das vezes envolve na mudança cultural, a mudança cultural das pessoas. Não é uma coisa fácil, mas isso acontece, é possível em cada tempo. Então, se isso acontece, é necessário estar atentas. one way of Outro modo em saber mais da sua cultura é também perguntar a si mesma esta pergunta. Quando as pessoas conhecem sua comunidade pela primeira vez, o que mais as impressiona? Como elas se sentem? Muitas das vezes a reação é que existem indicações da sua congregação, da sua comunidade, a cultura organizacional. Para a cultura, nós vamos para a liderança. Este é o segundo passo de como a liderança pode ser considerada como o exercício de influência, poder e autoridade para orientar e dirigir a organização. E a liderança pode ser formal, funções oficiais, sistema de governança, pessoas na província, no Conselho Geral. leadership also includes Isso também inclui a governança, sistemas que vocês têm, como decisões são feitas, e também structures and the policy as estruturas e as políticas. Líderes podem ser também informais, influenciadas ou exercidas de forma espontânea, essencialmente. Vocês sabem essas coisas, então, se você é um líder formal, você procura de fazer decisões. Algumas vezes, esses aspectos de pessoas idosas na comunidade, mesmo se não tem uma permissão, muitas das vezes tem esta influência sobre os outros membros. Então, ou segue ou não segue, depende das questões individuais que sempre exercem essa influência sobre as outras. Então, estejam atentas a este tipo de formal ou informal de liderança. third layer, the how, culture and Como a cultura e liderança pode ser considerada como o terceiro elemento da sua organização. Muitas vezes, não uma coisa que podemos tocar, mas muito forte, que tem esta influência cultural e liderança. O outro aspecto que nós partilhamos aqui é como isso reflete o outro elemento que você often são coisas que essas coisas você vê é uma das coisas que você faz quando recebe e-mails número 5 a 11, programas de estratégia e estratégicos, onde tem programas de estrutura sistemas, recursos, capacidades. Mesmo durante a semana, as suas atividades está dentro desse esquema de 6 a 11, onde são questões visíveis da organização. Podemos chamar o que, os elementos porquê, ou o que são elementos típicos que você aprende em várias ocasiões. O primeiro aspecto é a estratégia. A estratégia pode ser considerada como metas de médio prazo pelas quais a organização alcança seu objetivo ou em um determinado contexto.
Estas, digamos, são questões prioritárias do seu apostolado. Muitas congregações têm 5 ou 6 questões da prioridade apostólica. Então, as estratégias são importantes porque ajudam a levar o carisma organizacional ao mundo. Então, o carisma, muitas das vezes não se vê, ninguém sabe, até você desenvolver um carisma para apresentar no contexto onde você está servindo. E este tipo de estratégia dá um sentido de direção para que as pessoas e as energias possam ser focadas. E é necessário sempre de uma revisão, por isso é necessário ter o plano estratégico da pastoral. Mostro a você um exemplo sobre estratégias sobre congregações religiosas, como a província religiosa de Jesuíta aqui em Filipina. Tem-se 5 pontos de estratégia em cada ano. Eu acredito que todas as vossas congregações têm aspectos similares como estas e podem muitas das vezes ser revisionadas como estratégias, como modos que você traz o seu carisma dentro do mundo. O próximo aspecto, outro aspecto sobre o que? O primeiro ponto são os programas. Programas são, digamos, os ministérios, serviços e obras apostólicas que concretizam as estratégias. Então, quando você tem uma estratégia ou prioridades pastorais, você precisa de pensar quais são os programas que você vai levar em frente para poder alcançar as suas estratégias, para que possa alcançar os seus objetivos. Muitas das vezes, em muitos tempos, as irmãs são envolvidas no cuidado desses programas, escolas, cuidado pastoral, hospital ou outros tipos de serviço. Depois, entre os programas, todas as organizações têm também estruturas. Estruturas são como o aspecto essencial da organização em termos como a comunidade e o trabalho são organizados em termos de geografia. Você tem estrutura em termos que província está aonde, as diferenças das funções nas suas congregações. Você tem conselho geral, tem a tesoureira, tem a formadora, você tem outros os escritores de responsabilidade, e como respondem ou como são distribuídas as responsabilidades e como a autoridade é distribuída. E também, se você tem uma organização chat onde você procura ver as coisas, esta é a parte da sua estrutura. E também isso refere-se a instituições que vocês têm e você usa isso como regras, regulamentos e linhas de responsabilidade. Sem uma estrutura própria, a organização passa a ser um pouco confusional e ninguém sabe quem é responsável e ninguém sabe quem vai fazer a decisão. Então, estruturas são muito importantes. Entre as estruturas, você tem sistemas, e sistemas são processos e operações, digamos, processos operacionais da equipe em momentos de ações, mesmo na sua própria organização. Por exemplo, você precisa de sistemas para formação, que inclui vários passos de formação, mesmo vários requisitos. Você tem sistemas para programas e serviços. A cada escola tem um sistema como as aulas são conduzidas durante o ano. Você tem sistemas para a finança, a vida da comunidade, ou mesmo a vida litúrgica é um sistema. Então, existem questões regulares da sua vida litúrgica e esta é uma coisa que a cada uma segue
E, mais uma vez, sem o sistema, a organização seria um pouco confusional. Ninguém vai seguir a mesma coisa, a cada uma faria a sua própria coisa. Então, no ministério de Deus, o carisma, como vocês veem, se reflete em várias formas. Esses todos aspectos, uma questão, esses questões, elementos humanos entre estratégia, mesmo estruturas, programas e sistemas. O próximo aspecto sobre o que temos os recursos e a capacidades como recursos que são materiais e coisas não materiais também que a sua congregação tem e como líderes precisam de ter esta atenção sobre a disponibilidade dos recursos e cuidado dos recursos. O segundo ponto, você precisa de ter a capacidade. Estas capacidades são as competências que permitem à organização realizar o seu trabalho. Por exemplo, se você é responsável da escola, então você tem a capacidade de ensinar e gerenciar escolas, também cuidado dos estudantes. O aspecto importante das capacidades são aqueles são chamados de competências essenciais, como habilidades que é o aspecto central para o seu carisma. Por exemplo, para os jesuítas, eles têm o carisma principal é promover a vida espiritual através do exercício do Santo Inácio, através da espiritualidade do Santo Inácio. E uma das competências fundamentais é a espiritualidade, a dimensão espiritual, acompanhar pessoas ou grupos em fazer essas decisões em termos de decisão ou a vida espiritual. Então, você pode perguntar a si mesmo qual é o ponto fundamental das suas competências. O que seria o aspecto principal das três competências mais essenciais para a sua congregação, tendo em vista o seu carisma? E depois, temos também um modelo, digamos, onde a sua organização não está num exílio, mas está num contexto, está num território. Então, como líder, é preciso ter esta atenção onde está o ambiente que envolve a sua congregação, as tendências sociais, as questões econômicas e políticas. Estes são os sinais dos tempos e mudam constantemente. Também precisa de ter atenção de todas as pessoas interessadas, estão envolvidas, grupo de pessoas que têm conexão com a sua organização. Pode ser os pais, seus estudantes, mesmo a equipe de líderes, a diocese, padres, etc. Todas as pessoas interessantes, porque são aspectos importantes da sua organização, onde os líderes precisam de ter esta atenção. E, no fim, o impacto, a diferença da sua organização vive no mundo. Por isso, o impacto é a questão entre onde e como. Primeiro, o impacto dos desejos vem do carisma e da missão, e essas coisas podem ser tangível ou intangível. Qual é o impacto que a sua congregação tem no mundo e na sociedade onde você vive? E também desenvolver essas coisas é, como vocês podem ver no diagrama, a presença divina, número 15, vocês podem ver a presença ativa de Deus em todos os níveis da vida organizacional. Também precisa de ter esta atenção sobre a interação de todas as pessoas, de toda a congregação com o Espírito de Deus, todos os tempos. E isso nos encoraja a termos uma confiança, gratidão, também ter este discernimento contínuo e cultivar a vida espiritual da organização, porque esta é a luz da organização, porque
é uma parte importante que coloca todas as coisas juntas. Vocês veem aqui como esses 15 elementos vêm juntas nesses vários aspectos, do centro até a coisa externa. E os líderes precisam de prestar atenção a todos os elementos. Como vocês sabem, os elementos são interligados. Um problema em uma camada pode causar por algo em outra camada. Por exemplo, os programas carecem de participação. Se o seu programa pode também ser devido a uma mudança nas necessidades das partes interessadas, uma mudança que precisa ser feita no contexto. Também é necessário ajustar isso. Então, a coisa importante é que você deve assegurar todos os elementos da sua organização. Então, eu paro aqui porque eu sei que tenho que dar espaço a Mary, que vai apresentar a sua própria experiência. Thank you so much, Christina. That was really dense and deep and gave us a beautiful framework. I'll just ask for 1 minute. You can see all the thankings and the gratitude on Então, screen. como vocês veem, as gratidões, vou dar agora um minuto para podermos ler as notas e também refletirmos as palavras que nós acabamos de receber, mas também para que os tradutores possam descansar um pouco. So, Christina, please, if you'd like to introduce Mary, and we'll continue. Oh, I thought Sandra or you would be introducing Mary. Eu pensei que seria a Cristina ou você a introduzir Maria. Não sei onde está a Sandra. Se pode fazer isso, ou David? Eu estou feliz de introduzir a mim mesma. Posso introduzir a mim mesma, posso apresentar-me. Em primeiro lugar, estou muito feliz neste programa de discernimento e liderança e a Whisky é um desafio de colocar em algumas questões que a Cristina acabou de mostrar para nós. Sou responsável da congregação das Irmãs de Notre Dame. No Conselho Geral, aqui em Roma, estamos 5 de nós que servimos nesta liderança da equipe da congregação. E por vários anos, a congregação foi forçada a seguir nesta noção do trabalho de equipe, trabalhar em várias ações sobre decisões. Esses são os nossos elementos para a nossa missão, compartilhar o nosso carisma. Vou usar a palavra equipe para a minha apresentação. Eu ensinei sociologia por quase 30 anos no nosso colégio em Boston, em Trinity, na Washington, D.C., antes de ser chamada para esta missão. Eu tenho familiaridade com aquilo que a Cristina falou
em termos de ser capaz a analisar a complexidade das organizações, mas colocar tudo junto é uma coisa diferente na vida diária com a equipa, procurar de fazer esses desejos. Enquanto eu escutava a Cristina hoje, eu dizia a mim mesma, eu estou feliz que não escutei a sua apresentação no primeiro dia, eu estaria sobrecarregada. Eu diria a vocês agora, aquelas que são novas, vocês não podem fazer esses 15 elementos no mesmo dia. É uma coisa boa, mas é uma isto significa envolver-se. A coisa importante é procurar de ajuda. Não precisa de fazer essas todas as coisas sozinha, precisa de fazer isso junto dentro da congregação e com a ajuda de outras pessoas, como a questão do programa de discernimento da liderança, como outras pessoas que poderiam estar capazes a ajudar e acompanhar a vida religiosa. Então, aquilo que vou fazer agora é que como, porquê e o quê. Então, como o vosso exemplo, como nós estamos juntas, como fizemos isso nos últimos 4 anos, os 2 anos que permanecem para o nosso mandato, viemos neste generalato em março de 2022. Nós viemos, 5 de nós, em vários países. Viemos quando o mundo ainda estava curando da pandemia Covid-19, viemos nos tempos de muitas modalidades de mudança na congregação, no mundo, na igreja, e as coisas continuam ainda mudando. Nós escutamos que precisamos de sermos capazes de levar nós mesmas na realidade, olhar o sistema da congregação e olhar também fora da congregação. E também sermos, como Cristina disse, vivermos essa serenidade enquanto fazemos isso. Então, significa tomar atenção para a nossa própria vida espiritual enquanto servimos, para a nossa vida física, um atento pessoal, mas também a qualidade relacional na equipe. São culturas diferentes, personalidades diferentes. A realidade de estar sobrecarregada por causa das viagens, indo em vários países, em vários continentes. Então, nós estamos em 16 países, então muitas das vezes encontramos esses aspectos demográficos também, essas diferenças e confrontação, ir de uma realidade à outra todos os tempos, nós precisamos de ter cuidado a nós mesmas de forma individual, mas também de uma forma coletiva e procurar de também entrar neste dinamismo, fazer que as coisas não estão criando problemas no nosso dinamismo, como dizia a Cristina para nós. Então, no porquê, numa forma mais profunda, sem tanto procurar articular, quando escutávamos a Cristina falando neste programa de discernimento, nós temos esta tendência de sobrecarregar nosso carisma. Não falamos com essa linguagem todos os dias. Onde nós fomos, visitamos, onde tivemos encontro através da plataforma Zoom, quando fomos nos ministérios, nas comunidades, encontramos sempre uma energia, fogo, paixão. Isto com outras irmãs, tivemos a sorte que este é o trabalho que as irmãs fazem, quando falando, por exemplo, de estar atento, esta tendência, este é o aspecto principal que a líder pode fazer. Esta tendência que nos leva ao porquê, essa chama
que o carisma dos líderes significa manter os nossos olhos todos os momentos, em todos os lugares, encorajar as irmãs a seguir a chama da congregação. Como fazemos isso? Esta vem depois do próximo passo, que as várias dimensões sobre isso, a história. Nós temos essa história em vários lugares. Temos um vídeo feito com o nosso ativista, uma irmã que tem essa paixão da história da nossa congregação, para indicar a história. Este vídeo foi feito através da equipe da liderança, com todas as irmãs, trouxe essa chamada profunda, porque é um exemplo como o nosso carisma é compartilhado em todos os países, mundo, entre vários séculos. Isto toca esse aspecto do dinamismo, continuar a história, como o carisma é vivo e como é necessitado e ainda continua a animar as irmãs em todos os lugares. Recentemente, perguntamos uma de nossas pessoas responsável, antiga responsável, pedimos para fazer um vídeo ou mesmo fazer uma parte da história sobre as nossas províncias. Esses pontos mostraram também este dinamismo que nós fomos dados por Deus para compartilhar. E esses aspectos podem criar também esse problemas esses aspectos, digamos que produz essa energia e paixão para podermos compartilhar esse carisma. Na presença, nós procuramos fazer revistas sobre a vida da nossa congregação, temos e-mails internos sobre a vida da congregação, temos Facebook e usamos outros mídias sociais, onde apresentamos histórias, imagens, vídeos e a vida do nosso carisma. Nós conseguimos entender que a cada dia que a comunicação, aspectos da comunicação são necessárias a cada vez mais dentro da congregação, mesmo além da congregação, isto é, nas várias províncias, mesmo fora da congregação. Não é mais suficiente. Existem várias histórias por dizer. Nós precisamos de bons sistemas, boas estratégias e estruturas para compartilhar a boa novela, porque existe a boa notícia para compartilhar. Nós, por isso mesmo, precisamos nos focalizar dessas noções de compartilhar as notícias, seja de forma interna e externa. E isso ajuda a preparar com várias evidências através do nosso carisma. Então, agora, muitas das nossas irmãs nos chamam, o nosso fundadora nos chama a viver, a trabalhar com os pobres, principalmente meninas pobres, ajudar a educação. Mesmo no início, ela viveu esse ministério de uma forma educativa, mesmo fora da escola. Então, nós usamos a palavra para podermos descrever as nossas visitas, quando descrevemos os nossos carismas em outras escolas, então esta emoção de procurar, de tocar o carisma nas nossas visitas, de encontrar irmãs que, que vivem e procuram compartilhar com as suas mais jovens de forma particular, partilhar com estudantes e jovens e mesmo compartilhar de uma forma com generosidade. Em termos, em termos dos próximos passos, como eu
gostaria de compartilhar da minha experiência como socióloga. Chamo isso de uma forma cultural. A outra parte, o quê? Vou colocar todos esses elementos e faço isso na minha mente. Coloco sobre o aspecto estrutura e faço isso para aumentar esses aspectos múltiplos de todas as formas. Eu lembro quando viemos na casa geral, eu disse a mim mesma, nós precisamos de fazer essas coisas. E eu isso disse mesmo. Entendi que devíamos fazer todos os dias. Nós temos essas opções, telefones, WhatsApps, mesmo e-mails, que vieram em vários lugares que estavam experimentando essas crises. A nossa prioridade principal era responder a esses aspectos. Então, no fim do dia, as três coisas que eu disse nesta manhã era de não fazer porque não tínhamos feito nada desses, mas tivemos que responder às nossas irmãs de uma forma mais rápida e também fizemos o nosso possível. Estávamos felizes do trabalho desse dia porque sabíamos de termos feito as coisas certas. Como seguir esse todo modelo, como já dizíamos, qual é a ideia que nós precisamos seguir? O nosso tipo de ministério pede a sensibilidade pastoral e adaptar a sabedoria que necessita de nós, de deixar sair algumas coisas para seguir em outras coisas. Muitas das coisas são coisas difíceis. Estamos a falar, por exemplo, da vulnerabilidade das irmãs, ou mesmo pessoas que estão no nosso ministério que estão encontrando dificuldades em várias formas diferentes. Do modo. Então, como vocês sabem, na liderança, temos que sempre procurar e viver a vida espiritual para que possamos agir e responder sempre na vontade de Deus. Então, sobre a cultura, eu falo isso de mim mesma, sobre este valor. Qual é a cultura desse generalato? Qual é a cultura da antiga província? Quais são os valores profundos? Como nós articulamos? Como nós expressamos as coisas em palavras? Sem com palavras ou mesmo sem palavras? A comunicação verbal e não verbal? E como entramos esses aspectos profundos enquanto procuramos de fazer decisões sobre essas estruturas. Então, na sociologia, falamos de estruturas, afetam culturas, as culturas afetam estruturas, então, as culturas entrando dentro dos mitos das pessoas nos ajuda a esclarecer que tipo de culturas são necessárias para o bem da missão, para a boa governança e também estratégias, programas, sistemas, recursos e capacidades daquilo sobre os valores daquilo que nós precisamos para levar na vida, poder responder os valores de uma forma similar a boas estruturas, eficiências, funcional, podem produzir cultura saudável, culturas que são de paz, que são mais produtivas, que são mais eficientes, focalizadas à missão. Na minha mente, esta dimensão da cultura, estrutura, é aquilo que nós fazemos todos os dias em qualquer lugar, na comunidade, na Zoom, ou mesmo na vida pastoral, e mesmo na vida canônica. Então, quais são os valores?
encontramos essas fundações, encontramos a chamada no capítulo geral e quais as estruturas, grande ou pequena, ou mesmo modificadas, para poder responder de uma forma similar quando as estruturas são construídas, como tratamos, como mudamos, como transformamos, como abençoamos e mantemos em seguir, então, para que os valores possam continuar a viver. Agora, nesta interrelação, nós precisamos de novas formas de energia na congregação e muitos outros lugares. Novas ideias através da Zoom, porque nós estávamos um pouco limitados à nossa província. É importante que nós possamos escutar em fazer mais encontros além províncias, compartilhar mais questões com os líderes da congregação, então criar aspectos no Zoom, ter esses encontros, oradores que possam falar para toda a congregação. Podemos ter essas traduções e também esta qualidade da internet e computador para que as irmãs possam ter bons acessos. Nós sabemos que nos países pobres existem dificuldades de internet e da eletricidade, mas as irmãs, mais uma vez, procuram sempre se interligar para entenderem. Isso ajuda as outras irmãs a entenderem que as irmãs em alguns países têm limites ao acesso da internet e da eletricidade. Temos essas novas ideias da nossa formação, como nós podemos fazer um bom trabalho de uma forma intercultural, análises da nossa formação, programa da formação, para que as irmãs mais jovens, novos membros, possam também aprender e se ajudarem umas às outras. Podemos criar mais Zooms para que todas as irmãs possam escutarem o sonho das irmãs mais jovens, além das províncias, de uma forma idêntica, para que as irmãs jovens possam ver a sabedoria e o amor e a ajuda da experiência das irmãs idosas. Isso tudo vem do modo a fazer de uma forma mais profunda da parte do nosso carisma, como uma forma articulada para a nossa vida histórica, no passado e no presente, como Deus está trabalhando, quais são os dons que Ele continua a dar para nutrir, como manifesta-se em esses 2 séculos, como nós estamos caminhando hoje, como podemos tentar a pensar sobre novas comunidades, novas partilhas, usando todos os meios em termos de comunicação, mesmo organizando Zooms, muitas das vezes, mesmo sabendo que algumas irmãs devem acordar muito cedo, algumas devem ficar toda noite sem dormir para poderem participar dessa Zoom, mas nós continuamos a experimentar que isso estamos a fazer. Quais são as coisas que funcionam bem para trazer mais as irmãs juntas, compartilhar a boa notícia juntas, para levar em frente o nosso carisma? Essas são as coisas que precisam serem vistas, que têm uma grande energia no mundo. Termino aqui dizendo que estamos felizes neste programa de discernimento da liderança porque nos acompanham essas terão palavras, como Cristina fez isso. Isso ajudou-nos a realizar, analisar a nossa própria realidade. Nós vivemos, sentimos, mas muitas das vezes não temos as palavras para usar e descrever. Aquilo que a Cristina disse sobre aquilo que faz a liderança do discernimento oferece essa interrelação de todas essas coisas. Essas todas coisas dão confiança. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então, este é o trabalho de Deus
Deus está sempre conosco e Deus está sempre nisto de uma forma mais profunda, numa interrelação de todos esses aspectos. Não vou dizer que eu faço isso todos os dias aqui, mas isto nos deu um aspecto de paz, alegria, como disse Rosemary ontem, que ela disse, por favor, sejam felizes todos os dias. Nesses últimos 4 anos, eu tive esta grande felicidade graças ao WISG, a este programa de discernimento de liderança. Obrigado, irmãs. Obrigado, Mary. Você deu exemplos muito importantes sobre o modelo que a Cristina compartilhou de uma forma muito integral no seu papel e como líder da congregação, como isso se pode colocar juntos em termos de vários exemplos, compaixão e competência, estratégia e espírito. Então, essas todas coisas não podem ser compatíveis, mas quando vêm juntas têm este grande impacto para o bem da sua equipe, do seu conselho, da sua congregação. Por isso, muito obrigado. Obrigado, David. Você já pode ver do grupo os feedbacks que estamos recebendo. So much, Mary. Obrigado, Mary. I echo the words of David, and you can see as well. Você pode ver, David, aqui também as iconas estão a ressonância que está passando do outro lado. So before Então, antes de entrarmos para um pequeno intervalo de 5 minutos, como sempre, eu convido vocês a refletir em tudo aquilo que vocês escutaram. Vou pedir agora a Gianluca de colocar a sondagem. Por favor, não feche a sondagem. E peço a vocês a selecionar a língua que vocês gostariam de participar no grupo. Então, agora temos 12 da hora. Voltaremos às 17 da hora que nós temos. Obrigado. Outro. signs on the chat. Vou colocar esses sinais na chat. So Christina, if Então, Cristina, se você pode nos mandar no grupo e convidar-nos a compartilhar o que é que nós vamos compartilhar no grupo. I will share my slides again. Vou compartilhar a minha diapositiva mais uma vez. Okay, all right. So once again, Mas uma vez, este é o modelo que nós compartilhamos que vai ajudar vocês na vossa organização a saber quais são os aspectos a colocar junto. O primeiro, quero que vocês façam uma foto com o vosso telefone ou fazer o screenshot nesse diagrama, porque vou compartilhar com vocês, porque aqui tem os aspectos dos 15 elementos que nós falamos. Então, peço a fazer a foto ou a fazer uma screenshot daquilo que vocês veem na tela. Vou esperar alguns segundos para que todas vocês façam a foto desta imagem que estamos a ver na tela. all right. Okay, if Muito bem. Se vocês ainda não fizeram a foto, posso fazer mais tarde. Agora vou dar a vocês alguns exemplos como vocês podem usar essa estrutura. Vocês podem usar ou identificar o que está mudando e como isso afeta outros elementos. Podem usar isso para avaliar a organização, ver onde houve crescimento, quais são os elementos mesmo de diminuição e também de estagnação, que pontos fortes, por exemplo, the bottom, you can
no fim, pode manter as conexões entre as questões externas e internas. Eu gostei da história de Mary como o carisma e a história da cultura que nos ajuda ou move outras coisas como estruturas, programas, sistemas, etc. E ao mesmo tempo, como as boas estruturas e sistemas ajudam a melhorar a organização, a cultura da sua organização. Dou aqui alguns exemplos como os líderes podem manter a conexão entre questões externas e internas. Podem também usar este diagrama para examinar, estarem atentas, ver onde você passa mais tempo, onde você gasta mais a sua energia, imagem, atenção e ver como. E você precisa de ver a sua energia. Gostei da história de Maria, como ela acordou aquela manhã que ela precisa de ter atenção como a sua estrutura, cultura, questões importantes. No fim do tempo, ela passou o dia participando questões de crises, mas participar dessas questões de crises, ela passou um tempo em questões importantes, pessoas interessadas, as pessoas. Existem várias formas para vocês usarem esse diagrama. Como podemos colocar tudo isso junto? Saber que todos os elementos têm um significado. Esses 15 elementos vocês podem encontrar alegria, mesmo questões mesmo dos planos de Deus, mesmo esta formação, criação contínua de Deus, mesmo encontrando esses impactos de uma forma concreta no mundo. Então, no seu grupo, você pode compartilhar essas questões. A primeira. Eu deixo vocês também fazerem uma foto dessas questões, por favor, façam foto ou uma screenshot. Primeiro apresenta-se, depois compartilha o que impressionou na apresentação, no testemunho, e depois, aplicando a estrutura da congregação, responda a essas questões, onde estão nossos pontos fortes e produtividade, onde estão desafios, dificuldades, onde há mudanças emergentes, onde sinto que devo prestar mais atenção. Então, esses são os elementos que nos ajudam, ou histórias que nos ajudam. Então, podem fazer uma fotografia desta diapositiva. Para aquelas que ainda não fizeram a foto screenshot desta imagem também, aqui está. Agora podemos ir no nosso grupo. Depois regressamos aqui na plenária, onde vocês podem levantar vossas questões e comentários depois do trabalho de grupo. Thank you, Christina. So let's work the magic of the groups. Now the groups will start. Agora vamos iniciar o trabalho do grupo. Nos encontramos de novo daqui a 30 minutos. As perguntas já estão na chat. Y si no encuentras en los 3 puntos, por favor. Paula, should we stop the recording? Cristina, estou feliz, não tenho nada mais a acrescentar e obrigado pela palavra.
Agora queremos escutar para cada uma de vocês, seja uma questão, seja para mim ou para a irmã Mary, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar, uma das coisas que vocês ficaram um pouco mais claras daquilo que acabamos, depois daquilo que acabamos de escutar. Se alguém gostaria de fazer uma pergunta, pode escrever na chat ou então levantar a mão e fazer a pergunta verbalmente. Okay, Luis Marie. Temos a irmã Luiz Marie, sim. Sim, tenho esta pergunta que me fazia no grupo de uma forma particular sobre que da organização do carisma individual, mas integrado na comunidade, porque muitas das vezes é difícil gerir este carisma de uma forma individual. Como fazer esta conexão entre o nível comunitário e aquilo que é um carisma individual? Se não se faz uma atenção, pode acontecer de um tipo de apostolado individual. Então, depois de alguns exemplos que vivemos, é que esta pessoa pode passar a ser uma pessoa isolada. Então, como gerir essa questão do carisma individual com o carisma comunitário? Esta era a minha pergunta. Okay, thank you very much. Obrigado Share some brief words, and I think Mary will have a lot more to share. pela sua pergunta. I can see she's smiling Posso ver que ela está sorrindo. Para mim, eu dizia de uma forma muito breve que o carisma da organização, assim como o carisma pessoal de cada membro, é para o mesmo Espírito, é para o mesmo Santo Espírito, a coisa mais grande, da forma como é discernida, a que todas, a cada uma pessoa deve viver neste discernimento de uma forma coletiva, como membro de uma organização. Nós devemos ser guiados pelo carisma do Espírito Santo, ou do carisma. Se alguém diz que o carisma individual é trazer isto numa direção individual, talvez esta pessoa deveria se questionar se essa pessoa se sente em casa em toda a organização. Eu deixo isso, penso que Mary tem uma resposta acerca disto. Em algumas formas, é uma pergunta um pouco difícil. Já vi em vários momentos que da formação que receberam, as circunstâncias onde vivem, existem questões que trabalham, esses todos elementos são elementos individuais. Então, ao mesmo tempo, pensando de alguns aspectos agora, esta pessoa está dentro do nosso carisma. Eu me lembro quando tive o meu diretor espiritual, a grande energia vê é quando o indivíduo, o carisma individual tem esse aspecto de interligação, onde a energia, a luz está dentro do carisma. Então, não é necessário que alguém está trabalhando sozinha, não tem o carisma de toda a comunidade, ou passa a ser uma pessoa individualista, ou vive o seu carisma individual. Eu penso que a resposta da Cristina é verdade, porque isto é acerca de discernimento, e isso é acerca de oração, aquilo que a liderança faz para ver o que está acontecendo. Então,
Eu penso que na declaração que posso fazer sobre trabalhando sozinha, porque essa irmã que trabalha sozinha, porque existem algumas formações ou congregações religiosas que de pessoas que gostam talvez de trabalhar dessa forma separada. Então, existem, por exemplo, pessoas que formaram-se no direito canônico sobre o seu trabalho como direito canônico. Isso lhe faz também com que ela trabalhe sozinha. Então, a resposta é discernimento. Não é fácil, mas posso dizer mais uma vez, dar aspectos não tanto procurando deslugar. E se vemos uma irmã que está trabalhando sozinha, que está a fazer de formas um pouco diferentes. Obrigada. Thank you. That's really helpful. Obrigado, foi de uma grande ajuda. Vejo uma outra mão da Cristina Justosi. Yes, um, Sim, thank you for what you shared with us. obrigado de tudo que compartilhou, porque para mim o dia de hoje é muito importante. Como congregação, temos implementado este modelo organizacional e agora é o modo de mudar este modelo para este modelo teológico. Então, gostaria de ouvir mais nos primeiros passos sobre as primeiras atitudes porque precisamos de iniciar este modelo teológico. Isso é o que nos pediram no nosso capítulo. Então, estamos procurando fazer lentamente, mas agora precisamos de seguir em frente. Então, ajuda-nos. Como podemos seguir? Could you elaborate more Podes elaborar um pouco a pergunta? Você diz que estão trabalhando neste modelo para a sua congregação e agora você quer seguir neste modelo teológico? Sim, porque 10 anos atrás nós mudamos a estrutura. Passamos da províncias a regiões, fizemos estruturas muito fáceis, mas adaptáveis à nossa realidade hoje. É uma pequena congregação, você deve escolher o apostolado, o nível de vida que temos, devemos fazer algumas escolhas, como implementar o carisma para que o carisma possa florescer, possa viver. Okay, so actually that's pastoral Então, esta se chama a questão do planejamento pastoral. process. Este é um processo e existe, Guides about existem muitas guias. Quais são as diretrizes sobre o planejamento pastoral? Eu penso que a irmã Paula compartilhou com o link de um livro que escrevi sobre a questão da guia pastoral, mas em primeiro lugar você precisa de ter uma conversa com as irmãs, como elas estão experimentando experiencing life and a sua vida e a missão na congregação, where do they find onde elas encontram energia, escolha desolation? e como elas encontram uma isolação. Então, é necessário iniciar com a relação das pessoas e experiências antes de fazer todos os aspectos técnicos, análises técnicos, mesmo vendo oportunidades, etc. Mas eu penso que Paula vai colocar de novo o link. Assim, pode ajudar com esses recursos que temos, são disponíveis para a questão do planejamento pastoral, porque o planejamento pastoral é um processo que leva vários meses. E antes de você encontrar Of like apostolic uma lista sobre as prioridades apostólicas, Paula, por favor, pode compartilhar esse link mais uma vez? E já está lá o link. Obrigado. would Mary want to comment? Mary, queres comentar sobre essa questão?
somente dizer que cada congregação está falando sobre reestruturar a sua própria congregação em várias fases. Então, tem este equilíbrio entre irmãs, as suas diversidades. No nosso caso, estamos seguindo o nosso modo de estarmos juntas, sabendo que a Maria teria mais perguntas. Eu não gosto da palavra resistência, porque as irmãs têm perguntas, têm dúvidas, mas porque então é necessário colocar tudo isso numa forma favorável de interpretação. Todas as nossas diferenças, este é o ponto. Deus nos chama em formas diferentes, talentos, colocar tudo isso junto. E este é o modo que nós precisamos de caminhar e temos muita divisão. Então, como mesmo as estruturas devem mudar, mas seria bom também que entendemos que nós somos seres humanos que precisamos de caminhar juntas. É um processo que nós, por exemplo, assumo que nós tivemos esta semana é que todas as pessoas podem fazer todas as coisas no mesmo tempo. A questão da finança, todas as pessoas contra o Zoom para todas, processos. Então, mesmo para as irmãs que não podem vir, hein, por várias razões, isto vai ajudar a registrar para as irmãs que não conseguem participar. Então, existem várias formas de comunicações, mesmo a questão da inclusão, que as irmãs querem ser parte do movimento, porque têm o carisma, a liderança não está somente na liderança, mas o carisma está com todas as irmãs. Thank you. That's wonderful. Obrigado, isto é bom. Vejo alguns comentários na chat. Tem uma pergunta. Ou alguém quer dizer alguma coisa? Paula, não posso ler nem em espanhol nem em italiano. Posso. É um comentário. Vou seguir a ler. No grupo encontramos uma confirmação sobre a centralidade do carisma, a importância da história. Quais são as narrativas e decidimos promover uma pergunta? Esta pergunta é fundamental. As três congregações que compartilhamos estas novas estruturas e vamos configurando desde hoje, desde a realidade. Nós somos encorajados a sermos família de irmãs, leigos, jovens e colaboradores que compartilhamos. O desafio está nas decisões e decidir juntas com a participação da maioria. É importante ter a claridade sobre os principais pontos carismáticos. É uma pergunta muito profunda, toca vários aspectos, várias realidades. De fato, a igreja assim mesma está no processo do sínodo, como vocês sabem, e consultar a todos é um processo, leva tempo, mas quando está feito de uma forma significativa, engajadora, muda toda a igreja, muda de forma como as pessoas veem a si mesmas. Então, o processo da consultação, o envolvimento de todos no processo de discernimento juntas, a escuta, cada uma é uma coisa muito importante. Este tipo de processo em si mesmo
transforma a vossa organização, mesmo antes de fazerem as estruturas técnicas, a relação a si mesma vai mudar quando vocês aprendem a deixar no centro cada uma das outras, segundo a questão do carisma. Como mencionei, uma questão enriquecedora, importante, onde nós descobrimos que o carisma para compreender o novo modo, mesmo assim mesmo, é uma questão transformativa. Todas essas coisas necessitam de tempo. Muitas das vezes, alguns membros lamentam que nós estamos a repetir as mesmas coisas, ou mesmo estamos indo no passado, mas não é uma perca de tempo, mas é necessário investir no tempo para ter conversas, para escutarmos umas às outras e também regressar ao programa, digamos, beber da fonte mais uma vez, porque você precisa para seguir em frente para o futuro. Mary, you want to comment? Maria, você quer comentar? Não, esta foi uma parte muito boa, Cristina. Obrigado, falaste bem. Christina, thank you so much. Some sisters Obrigado. Algumas irmãs estão perguntando: existe outro material ou website onde nós podemos encontrar as explicações? out of your book. Would you like to dwell on that? Você gostaria de falar mais acerca disto? Okay. The link to O link para on pastoral plan sobre o planejamento pastoral vai oferecer a vocês alguns detalhes, passos que vocês necessitam levar quando vocês vão terminar os 10 anos de prioridade, mesmo 5 anos de prioridade, baseados do exercício espiritual e naciano. São vários passos juntos, são sugerimentos, não precisam seguir exatamente, mas a coisa essencial é promover a sinodalidade e o comínio discernimento, mesmo as pessoas fora da congregação, para exercitar a escuta, rezando sobre as direções, para exercitar as conversas espirituais. a lot of people have found it Muitas pessoas dizem que isso é de grande ajuda para reestruturar nas suas prioridades pastorais. A outra coisa sobre a estrutura teológica foi sempre dado a cada uma de vocês, em inglês e francês, sobre 2 ou 3 páginas de um texto sobre aquilo que nós compartilhamos hoje. On the materials that De fato, no link do material que compartilhei com vocês através da e-mail, vocês podem encontrar a apresentação, mas também o artigo sobre a questão de hoje. Tem uma questão desafiadora, vou procurar de ler, diz assim: obrigado framework pela sua estrutura. Irmã Rosângela diz que no seu ponto de reflexão que estimularam a mim, encontro aqui o risco a iniciar do carisma. O meu at the beginning é que quando Deus iniciou as coisas é porque mesmo a história, o carisma e a igreja foram dadas no início da pergunta que. in my opinion these Então, na minha opinião, isto poderia abrir uma interação situando os institutos no caminho hoje, na realidade e na mentalidade da sinodalidade. É uma pergunta um pouco desafiadora, deixo aqui contigo. so sure I fully understand the Eu não estou certa se entendi bem o comento, mas é verdade que Deus vem. God is doing Nós sempre iniciamos com aquilo que Deus fez na história da salvação e depois encontramos nosso caminho na nova música de Deus. Então, o carisma part of your music. é a parte da sua música que Deus está cantando. Eu, The rest assim, comment
O resto do comentário não estou segura se compreendi exatamente. Não sei se Mary quer dizer alguma coisa. Eu vou dizer que para nós, falando da Luchama, por exemplo, é uma apreciação contínua, a continuar esse dom de Deus para que eu falei da questão do vídeos que animam a nossa congregação, tem a fazer da nossa história e ação de Deus na nossa congregação em vários momentos e como nós vivemos as respostas e o trabalho atual em termos de compartilha da comunicação, muito bem, e esta é uma coisa contínua, um desafio contínuo, porque manter esta comunicação tem um desafio, mas nós sabemos que precisamos de fazer isso, porque é assim que Deus nos ensinou a continuar nossa mensagem. Esses todos os aspectos, compartilhar o carisma, é a mesma coisa. Como Deus está agindo hoje, como nós estamos a viver esse grande dom que Ele nos deu na nossa congregação, além daquilo que nós sabemos que outras congregações também sabemos que receberam também o seu dom, o seu carisma. Okay. I don't know if the person wants to Não sei se a pessoa que colocou essa pergunta gostaria de reelaborar essa pergunta. Christina, we could go on Sì, and on and on. Nós podemos seguir porque Ah, okay. Rosangela, go. sì, mi sembrava Continua. importante, sì, sono Rosangela. Sì, buon pomeriggio a tutte, grazie per para mim questa era importante. Quero agradecer por esta organização, compartilha muito enriquecedora. Era importante colocar Deus em primeiro lugar, em segundo ponto, carisma e a igreja, la nostra azione porque all'interno di un devemos contesto colocar a nossa ação comunitario. num contexto comunitário mais amplo para não corrermos o risco que o nosso instituto continue a ter uma vida boa, mas um pouco desequilibrado, contexto eclesial, seja de instituto, seja também a nível local, onde estamos operando. Era esta a ideia, talvez me expliquei um pouco mal, obrigado pelo trabalho que estão fazendo até então. Okay, thank you. Thank you. That Muito clarifies. obrigado, porque isso esclarece. Você está certa. Deus vem por primeiro. Nós temos Deus. Número 15, a divina providência. É como isto que deveria fazer correr toda a organização. Eu penso que então Deus deveria ser número um. A questão importante que é a igreja. Nós não estamos na isolação, mas estamos em relação com a igreja. Nós consideramos isso no contexto de conscientização. Em todas as coisas estão situadas na igreja, porque a igreja é parte da congregação e do seu contexto. Temos mais um comentário. Mary, Nadine, ou devemos fechar já? Yeah, Nadine. Vamos fechar, mas Nadine pode dizer a pergunta muito rápido porque estamos em cima da hora. Muito bem. Quero somente agradecer a minha grande alegria por esta sessão muito maravilhosa que nos permite de rever as nossas estruturas. Eu que agradeço os interventos que Deus está no coração, no centro daquilo que nós façamos, sempre estamos aqui fazendo, esta nossa presença que permite ao carisma de ser vivo. Por isso, quais são os desafios? Nós rezamos quando referimos sobre as nossas fragilidades, mas também
nós temos essa confiança de confiar esta responsabilidade a Deus, mas não podemos seguir sem o Espírito de Deus, sem um Espírito que nos permite de fazer coisas novas. Obrigado por nos ter acompanhado. Acompanhe-nos também nas vossas orações pela dignidade da vida humana através das nossas comunidades, através dos vários carismas, mas também a nossa missão de vida. Muito obrigado a todas. Thank you very much. Obrigado. Thank you, Nadine. Thank you. Obrigado, Nadine. Obrigado, irmã Christine e Mary. Obrigado. Agora é tempo de terminarmos. Irmãs, The feedback from the groups. vamos receber de novo. Vou pedir o vosso feedback do grupo, que escrevam na Padlet, como fizemos esses 2 últimos dias. E o link depois vão receber através da e-mail na segunda-feira. Mais uma vez, são For the materials, it's there. mesmo o link também do material está lá. Próxima semana vou mandar o link para a avaliação, Whenever they are. mesmo para... Again, Christina, thank you. Mais uma vez, irmã Cristina, muito obrigado pela uma apresentação muito enriquecedora e pela experiência que nós podemos ver. Muito obrigado a Mary também por aceitar e a compartilhar conosco Successes as well. seus sucessos, mas também as suas fraquezas, de tudo aquilo que estás a fazer na congregação, mesmo quando partilhaste as fragilidades das suas próprias experiências. Muito obrigada. Vamos continuar. O próximo dele vai ser em janeiro, no fim, 28, 29 de janeiro, sobre essa questão do discernimento da liderança. Algumas de vocês já se registraram-se. Se vocês ainda não se registraram, por favor, façam o registro. O link vai ser o mesmo. Na segunda-feira vai ser atualizado. Mais uma vez, obrigado. Penso que a nossa oração é uma oração de gratidão para que possamos continuar dizendo: Deus vem, vem, esteja conosco enquanto caminhamos e servimos no meio desses grandes desafios dentro da nossa congregação. Obrigado. Abrem os microfones. Obrigado aos tradutores e obrigado a todas. Estás na casa. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, Lulu. Gracias. Gracias. Merci pour tout. Merci beaucoup. Gracias. Merci, merci. Merci pour tout. Merci beaucoup. Gracias. Thank you. Nossa, Clementine. Obrigada. Obrigada. Seu Cecília. Merci bien. Gracias, mille. Gracias. Alô, Rosa Maria. Rosa Rosa Maria. Oui. Bien. Ça, Nadine. Oui, c'est Cécile. Bye, bye. Rosa Maria. Oui, je t'écoute. Bye, bye. Bye, merci. Pues se pierden, ¿verdad? Comme tu regardes là-bas, donc ton écran est là-bas. Je sais quoi, j'ai 2 écrans. Le grand. Ah, tu as 2 écrans. Moi, je voyais que tu regardais là-bas et ça Bye bye, everyone. Bye bye.